Boa noite. Pontualmente estamos começando a nossa conversa, a nossa live, a nossa aula de número 2, que é em função do aquecimento, para a gente ficar já mais, para a gente se conhecer melhor, para você saber melhor o que eu tenho para te falar, para você me ver como professora, para você ver como é que é a vida aqui desse lado de cá de mamãe e de uma educadora bilíngue. Mas enfim, essa aula, aquecimento número 2, é para a semana, para a jornada Fluência em Família. Essa jornada Fluência em Família é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer a partir do dia 28 de novembro, a semana inteira, a partir do dia 28 de novembro. Se você quiser participar nesse evento gratuito e online, você vai aprender como é que mães, assim como você, de crianças pequenas, podem aprender inglês do zero até a fluência, se tornarem fluentes em inglês junto com seus filhos. Ou seja, aprende inglês e pratica enquanto ensina os seus filhos pequenos. E fica uma família bilíngue, uma criança bilíngue, mãe e filhos bilíngues, pai e babá e irmãos e todo mundo. E aí eu vou te ensinar nesse evento como é que vai acontecer passo a passo. E é a última jornada Fluência em Família do ano. É a última jornada, não vai ter mais. E sei lá quando vai ter de novo, porque a gente precisa se programar, porque agora vem Natal, vem Réveillon, então a gente não tem essas datas fechadas ainda. Então, hoje, o assunto de hoje, desse papo de hoje, é muito legal. Porque é uma pergunta que eu recebo muito, que é: como eu posso estimular que meu filho fale inglês? Como eu posso estimular a fala da minha criança? E isso é legal também, que vai abordar também a fala em português, né? Crianças que têm a fala atrasada, que não falam, tem mais de 2 anos de idade, não falam ainda nada, ou falam muito pouco, muito menos do que o esperado. E também tem a ver com isso aí, se você quiser que a sua criança avance na fala, inclusive em português ou em qualquer idioma, sendo na primeira língua, na língua materna, sendo na segunda língua, e funciona. Então é o seguinte, é esperado, né? A gente sabe, os estudos mostram, né, de fonoaudiólogos, de médicos, de neurologistas, de psicopedagogos, enfim, que a criança, espera-se que a criança de 2 anos de idade, que a criança até 2 anos de idade, ela consiga falar na língua materna. Ela já esteja falando as primeiras palavras e ela consiga se comunicar. Mamãe, água, quer água, não pode, mesmo que seja coisas poucas. Então, até 2 anos de idade é esperado que a criança fale alguma coisa. E para estimular a fala, o que é indicado? Para estimular a fala de qualquer criança, o que a gente indica? Estímulo. A gente indica que a criança seja exposta à língua. Mas não é ser exposta à língua de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Você não vai colocar um debate político para o seu filho escutar de 2 aninhos. Você não vai colocar alguém lendo um jornal da Folha de São Paulo em voz alta para o seu filho de 2 aninhos. É claro que não é assim. Pra gente estimular a fala, seja ela da língua pátria, da língua mãe, da língua de origem ou de uma segunda língua, pra gente estimular qualquer fala numa criança, a gente precisa de estímulo com intenção, ou seja, num contexto. Por quê? Você acha que a criança nasce sem saber falar nada, tá aprendendo a escutar, desde a barriga ela já escuta, né, muita coisa, já reconhece o padrão da língua, já reconhece o tom de voz da mãe, já identifica muita coisa, mas ela não nasce louca para falar. O que acontece? Que a criança se desenvolve e vira uma chavinha que ela faz de tudo para falar. Ela começa a perceber a necessidade de falar para se comunicar. Então é preciso que a criança fale para se comunicar. Porque no mundo funciona assim, ela observa o papai e a mamãe, ela observa a pessoa da novela, ela observa o amiguinho da escola. E para se comunicar, para ela sobreviver, ela precisa se comunicar.
E ela vê que isso é através da fala, é a forma mais fácil de todas. Pode ser através de gestos também, mas não é tão fácil para ela, pro desenvolvimento natural, fisiológico, quanto a fala. Então, como que a criança aprende a falar? Eu tô falando mesmo de língua materna, mesmo do português, no nosso caso, próprio português. Como que a criança aprende a falar? A criança aprende a falar ouvindo. Ouvindo o papai e a mamãe. Ouvindo a mamãe desde a barriga. Ouvindo o irmãozinho mais velho. Ouvindo a babá conversando. Ouvindo os vizinhos. Isso é estímulo. É ouvindo que se aprende a falar. Então, o que acontece? Não é só botar alguém para falar, tagarelar um papagaio lá, não. Tem que ter contexto e utilidade. Ela tem que ver que as palavras, que o que sai da boca tem sentido. Ela consegue alguma coisa com isso. Ela consegue um objetivo com isso. Ela chega em algum lugar com isso. Tem serventia, tem utilidade, tem interação entre as pessoas. Da mesma forma funciona uma segunda língua. Ela vai querer falar uma segunda língua quando ela perceber que é útil para alguma coisa. E quando ela receber estímulo, estímulo, estímulo. Mas não alguém lendo um jornal ou a CNN tocando lá ligada na sua televisão. Não é alguém lendo o dicionário de inglês. Não é um horário político em inglês. Ela vai aprender com você conversando com ela, com você mostrando, com você comunicando, com você falando, apontando, fazendo gestos faciais, tom de voz, gestos corporais, mímica, o máximo possível de concreto, de objetos, para fazer a criança entender. Você já viu aquele negócio de, você não entendeu, não quer que desenha? Porque quando a gente desenha, a gente traz pro concreto para ficar mais fácil de entender. A gente sai do nível abstrato, só pensando, pro nível concreto, de pegar visual. E é assim que a criança aprende. Ei, Jéssica. A Jéssica está perguntando, como expor a criança ao idioma quando os pais não são fluentes e ela não tem acesso a telas? É muito legal isso, porque a Jéssica, assim como eu, né? Eu já passei dessa fase, que hoje meu filho já se entregou às telas nessa idade. Mas eu também, por muito tempo, eu segurei o acesso a telas. Inclusive, eu era tão fanática que quando meu filho tinha 6 meses, 4 meses, e a televisão estava ligada com alguém assistindo, eu virava ele de costas para a televisão, para ele nem sequer olhar para a tela. Hoje eu acho que não precisa de tanto exagero, deixa outra pessoa assistir televisão, né? Mas o como que você vai expor é assim, você vai aprender junto com a sua criança. Como? E eu vou dar dicas aqui práticas, mas te adiantando, musiquinhas, historinhas infantis, falar frases que você já sabe, usar muita mímica, muito gesto, muito tom de voz. Por exemplo, let's brush your teeth. Let's brush your teeth. Mesmo que a próxima frase seja em português, mesmo que na mesma frase você misture português e inglês, e a gente chama isso de code mixing como estratégia. Então não é só falar, é dar um contexto, um conteúdo. E outra coisa que é muito importante para as crianças, que a gente tem que saber, é que as crianças, elas aprendem com todos os sentidos. Elas não aprendem só escutando, nem só vendo. Elas aprendem vendo, ouvindo, escutando, vendo, ouvindo, cheirando, tocando, pondo na boca, sentindo. As crianças aprendem com todos os sentidos. Então é por isso que quanto mais concreto a gente colocar o aprendizado de tudo na vida, matemática, português, inglês, ciências, qualquer coisa, é muito mais fácil a criança aprender pegando numa banana, sentindo o cheiro de uma banana, falando o nome da banana, a cor da banana, lambendo a banana, amassando a banana, sentindo a textura e o peso da banana. É muito mais fácil do que ver uma banana desenhada no papel e você fala, isto é uma banana, pinte de amarelo, e a criança vai colorir e só vai ter contato visual ali com o papel e motor com o papel e a caneta, né? Então por isso que a gente evita papel e caneta para essas crianças e traz mais objetos concretos para essas crianças. E olha que eu nem tô falando de bilinguismo ainda, eu nem tô falando de inglês ainda.
O que você vai fazer? Pra Jéssica e pra todo mundo que quer saber. Você vai fazer o mais lúdico possível. Tudo pra criança é lúdico. Desde levar no dentista. Escolha o dentista que seja mais lúdico. O que é isso? Que brinque mais, que tenha técnicas de falar com criança, que agache para olhar no olho da criança, que entenda a criança, que tenha criança na família, que goste de criança, que tenha um carinho, uma paciência a mais. Tudo para criança é mais fácil quando é lúdico. Desde ir no pediatra, desde ir no dentista, desde aprender português, aprender inglês, aprender história, geografia, aprender qualquer coisa. Inclusive aprender bons modos, aprender a se portar na mesa, aprender a se limpar sozinho. Tudo lúdico é muito mais fácil. Então você pode, por exemplo, no curso a gente oferece, eu tenho isso muito, mas você pode criar, você pode fazer um jogo que é em português, você pode transformá-lo em inglês, você pode pensar, você pode pegar ideias aqui das minhas aulas, das minhas lives no meu Instagram, tem várias coisas. Mas eu entrego muitos jogos, por exemplo, dominó, por exemplo, Alphabet Mystery Box, para quem já tá na fase de alfabetização, por exemplo, joguinho de tabuleiro, por exemplo, o que mais tem lá? Tem roda de sentimentos, que é pra criança colocar como ela tá se sentindo, calendário, clima, como está o clima, o tempo, jogo de desenhar, jogo de massinha, vários jogos, brincadeira de estátua, brincadeira de morto-vivo, brincadeira de pular, brincadeira de fazer mímica, tudo isso é em inglês. Lá no curso eu explico passo a passo, mas tem muita coisa aqui também, gratuito, se você rolar o feed do Instagram ou no canal do YouTube que você vai achar. Música, eu tenho várias lives de música. Então você aprende, por exemplo, a música da Dona Aranha em inglês ou a música da Galinha Pintadinha. Você coloca lá no seu celular, mas sem a tela, só o áudio, para todo mundo escutar. Ou no Spotify, para todo mundo escutar que não tem o áudio, né? Aí, esse esqueminha do clima tem aqui, eu já disponibilizei aqui. Eu já dei uma aula, acho que foi semana passada, sobre o clima, sobre o What's the Weather. Tem uma aula completinha, eu mostrei como que faz à mão e tem o template também para imprimir. Outra coisa, então brincadeiras, jogos, jogar para o ímpar, jogar pedra, papel, tesoura, rock, scissors, paper. Olha que fácil. Em vez de falar pedra, papel, tesoura, você fala rock, scissors, paper. Tem no meu perfil aqui também, ensinando. Dado ou memória, né? Tem muita coisa bacana. Musiquinha. Pega as músicas que você já sabe, ou as músicas Happy Birthday to You. Parabéns pra você. E canta em inglês bastante. Brinca de fazer festa de bolo de aniversário. Quando for aniversário de verdade. Quando for aniversário da mamãe. Quando for aniversário do papai. Tudo isso a gente pode fazer e cantar a musiquinha do Happy Birthday to You. Que é no mesmo, muito parecido o ritmo, né? Com a musiquinha do Brasil. A gente pode ter também bichinho de pelúcia. Escolhe um bichinho de pelúcia. Tipo um puppet. Puppet é fantoche, né? Mas pode ser um bichinho de pelúcia. Tem até um aqui, ó. Ó, um bichinho de pelúcia, um elephant. Esse é o Baby Elephant do Léo, que ele ama. Ele chama Baby Elephant. Ele chama Baby Elephant. E olha só, ele só fala inglês. Esse aqui só fala inglês. Na verdade, do Léo todos, porque eu só brinco em inglês com ele, mas você pode escolher, olha, esse aqui ele nasceu nos Estados Unidos, ele veio dos Estados Unidos, a loja que ele nasceu é lá dos Estados Unidos, ele só fala inglês. Então sempre que ele for falar com seu filho, ele fala, hello, how are you? Hello, look at my trunk, look at my ear, look at my eyes. Ei, Carol, que bom que você tá aqui. Então, look at my tail, do you have a tail? Então você usa tons de voz, expressão facial, expressão gestual, expressão corporal e aí facilita para a criança entender. Ah, mas eu não sei falar a frase inteira. Fala o que você sabe e usa o code mixing, mistura português com inglês. Então se a criança não tem necessidade da fala, para que ela vai aprender? Pensa no Mowgli e o Menino Lobo. Lembra daquela história que todo mundo conhece? É uma criança
que eu não sei lá porquê, não tô lembrando agora, foi deixada na floresta, bebezinho, não sei se os pais morreram, foi deixada na floresta e ela cresceu, essa criança, o Mowgli, cresceu junto com lobos, numa matilha. E essa criança, ela aprende a andar como lobos, ela aprende a fazer as coisas que lobos fazem. Mas ela aprende a falar? Não. Por que ela não fala? Porque ela é muda? Não, o Mowgli não fala porque nunca ouviu, não teve estímulo e input de ninguém falando para ele aprender. Então, para aprender a falar, tem que ter estímulo. E outra coisa, outro motivo que ele não falou. Para que ele vai falar? Lobo não fala, lobo não escuta. Lobo não tem serventia nenhuma falar com eles. Para que ele vai falar? Não tem funcionalidade, não tem utilidade naquela vida que ele conhecia, que ele vivia, naquele ambiente que ele morava. Então ele só vai aprender a falar se ele for colocado em contato. Quando ele vem para a civilização, ele aprende a falar quando ele é colocado em contato com outros seres humanos. Então, às vezes, ele tem 10 anos ou 15 anos, vai ser as primeiras vezes que ele vai escutar um som na vida. E vai começar a reproduzir isso aí de alguma forma. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô seguindo o meu roteiro, porque eu não quero me estender muito e não quero deixar de falar coisas importantes pra vocês. Então, outra dica muito importante pra gente estimular a criança a falar é a gente se manter na altura da criança. Principalmente quando você vai chamar atenção, quando você vai falar de sentimentos, quando você vai explicar uma coisa difícil, quando você vai fazer uma oração, quando você vai explicar alguma coisa importante. Isso aí aumenta, a criança aumenta a capacidade de absorção se você agacha, se coloca no nível dela e olha nos olhos da criança. Então, se você agacha e se portar como quem está ali para ouvir, para acolher, para receber a criança e para não sempre desaprovar, nem sempre aprovar, mas a tendência é acolher, é escutar o que a criança tem para dizer. Então, se a criança se sentir assim, ela provavelmente vai falar mais, sem medo de errar, sem medo de ser punida. Então isso ajuda muito os olhos nos olhos, além da expressão facial, expressão corporal, facilita o entendimento. Então você vai fazer mímica, vai apontar, por exemplo. Look at my elephant. My elephant has a trunk. Look, trunk. I have a nose. Look, nose. I don't have a trunk. Trunks are big noses that elephants have. I don't have a trunk. Elephants have a trunk. And you? Do you have a trunk? E pergunta para a criança. Certamente com esses gestos, com esse tom de voz e você apontando e falando pausadamente na primeira vez, ela vai entender. E se ela não entender, você usa de outras estratégias que eu já expliquei para vocês aqui, valiosíssimas em outras aulas, né? Outra dica muito importante é a gente evitar repetir o erro. E todas essas dicas que eu tô falando não funcionam somente para inglês, para uma segunda língua. Funciona para ensinar qualquer coisa para criança. Funciona para criança em geral. Então, estou começando assim, depois eu vou partir mais para os aspectos do bilinguismo mais para o final, por isso que eu anotei. Então, você, em vez de repetir, por exemplo, a criança fala assim, mamãe, por exemplo, o Léo fala em português, ele fala, mamãe, eu quero licar o seu picolé. Eu quero licar o seu picolé. Licar é uma palavra que não existe em inglês. A palavra em português, a palavra que existe em inglês é lick, que é lamber. Então, ele pegou a palavra lick, que é lamber, e aportuguesou com o final ar, com o sufixo ar, e fez a palavra licar. Mamãe, eu quero licar o seu sorvete, eu quero licar o seu picolé. Em vez de eu falar filho, não é licar. Licar não. Licar não existe. Olha o tanto de vezes que eu repeti 3 vezes
a palavra errada. Licar, licar, licar. Então, se eu não quero que ele fale essa palavra errada em inglês, ou em português, ou em qualquer idioma, eu repito o certo, sem falar não, sem obrigá-lo a repetir, sem puni-lo, sem xingar, sem castigar. Eu apenas repito, só que corretamente. E com o tempo, a criança vai perceber isso. Por exemplo, mamãe, eu quero licar o seu picolé. Eu falo, você quer lamber o meu picolé? Tudo bem, pode lamber. Aí ele lambe, eu falo, quer lamber de novo? Pronto. Se eu quero que ele fale tudo em português. A mesma coisa, dei um exemplo reverso em português e inglês, a mesma coisa acontece quando falo uma palavra em inglês. Mamãe, I liked you. Mamãe, I liked you. Então, light é luz, ou então leve, né? Light. Ele queria falar like. I like you. Eu gosto de você. Então você fala, filho, I like you too. Mamãe, I like you. Fala light, errado. Você repete, filho, so cute, I love you. I like you too. I like you very much. I like you. Yes, I like you. Então, eu tô repetindo o que ele tá falando, eu estou validando o que ele tá falando, eu entendi, eu apoiei que ele teve coragem, que ele não teve medo de errar, mas ao mesmo tempo eu dei uma corrigidinha sutil e o cérebro dele, na hora certa, vai fazer essa conexão neuronal e vai entender a hora de falar certo. Então essa é uma ótima dica, repete o certo e não o erro da criança, porque se você repete, você reforça, né? Então, por isso que geralmente, no geral, nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas palestras e nas minhas conversas com as crianças, eu não falo o que não é. Então, por exemplo, eu não falo, não diga thank you. Não diga thank you. Diga thank you. Eu simplesmente falo o positivo, o certo. Se você fala t ou de outro jeito, é melhor você não falar, não tá errado. Diga sempre thank you. Thank you é o certo. Se eu repito muitas vezes, é isso que fica no seu cérebro, no cérebro da criança e no cérebro do adulto. Então, repetir o errado não é bacana para a criança evoluir e estimular a fala dela em inglês. Então, você repete corrigindo de uma forma que a frase caiba a correção e passa despercebido, e é por aí. Quando os órgãos articulatórios, o cérebro da criança estiverem prontos para reproduzir esse fonema, esse som, isso vai acontecer no tempo da criança. Mas se você deixar esse erro permanecer muito tempo, é igual aquilo do cotonete e do bombril, né? De tantas pessoas falarem cotonete, 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 todo mundo acha que o nome daquele pauzinho azul com duas bolinhas brancas é cotonete. E não é, aquilo é uma marca. É haste flexível. E isso acontece no inglês também, inclusive com cotonete. Porque cotonete nos Estados Unidos é cotton swab. O nome de haste flexível é cotton swab. Mas todo mundo, a maioria das pessoas lá chamam de Q-tip. Q, a letra Q, tip. Q-tip é o nome de uma marca de cotton swab. Então, isso acontece exatamente igual como acontece aqui no Brasil. E se você ficar reforçando o erro, eu vou contar outra história. O meu irmão tem um nome grande, ele se chama Marcos Paulo. Ele é padrinho do meu filho. E quando a gente estava ensinando a falar, fala padrinho Marcos Paulo. Aí a minha sobrinha, ele é tio dela, fala tio Marcos Paulo. O meu filho, que é o mais velho, ele falava pupu. Marcos Paulo, ele falava pupu. E aí, todo mundo foi reforçando isso. Olha quem veio, pupu. Olha, o pupu chegou. Fala oi pro pupu, que a gente reforçou esse erro dele, mas que a gente acha que não é erro e a gente queria que isso se reforçasse. Foi proposital. Mas o que acontece? Hoje ele tem 3 sobrinhos, o meu filho e mais 2, e todos o chamam de pupu.
Porque um vai pegando pro outro, passando pro outro. Então, se você reforçar o erro, isso vira uma verdade absoluta. Então, toma cuidado para não reforçar isso aí. E outra coisa que a gente pode fazer também, na hora de ensinar, isso vale pra Jéssica e para outras mães que estão fazendo isso em casa, é você dividir por categorias semânticas. Ai, que nome difícil, fica esquisito isso. Mas o que é categoria semântica? Vamos aprender primeiro, já que a mamãe não sabe, nem o papai sabe, vamos aprender as cores primeiro. Então, sempre que tiver cor na frase, na jogada, na foto, no desenho, no brinquedo, a cor vai ser sempre em inglês. Então, é a categoria das cores. Depois que você já tiver bom em cores, yellow, blue, red, orange, black, purple, gray, dark blue, ou as cores que você mais usa, das cores dos brinquedos do seu filho, você faz... Agora nós vamos aprender frutas. Então, a partir de agora, sempre que tiver fruta na frase, eu falo, você quer orange? Você quer banana? E agora, você quer um pouco de strawberry? Você quer watermelon? Então, sempre que falar frutas e cores, nós vamos falar em inglês. Mesmo que o resto da frase esteja em português. Passou aqui correndo. Mesmo que o resto da frase esteja em português. Então, é a categoria semântica, é o grupo das frutas. Depois vem os vegetables, que são os vegetais. Depois vem, por exemplo, os brinquedos, os carros, os dinossauros. Então, a gente vai aprendendo por categorias. E isso vai setorizando. Isso é uma forma muito legal da gente setorizar e aprender junto com os nossos filhos. Então vai misturando até a gente ficar segura nas frases inteiras. Então essa é uma ótima dica também. Agora falando, isso tudo que eu falei até agora vale para estimular a fala, tanto na língua mãe, na língua de origem, quanto uma língua adicional, o inglês, um italiano, um francês, para a segunda língua, para a terceira língua, vale para todas. E agora eu vou falar mais especificamente do bilinguismo. Então a criança já sabe, ela tem 3 anos, a mamãe já fala português, a criança já tem um repertório em português, já fala bem o português, e agora nós vamos começar a introduzir o inglês. Como que a gente faz? Uma ótima dica é expandir o vocabulário. Então, por exemplo, por mais que você, mamãe, não saiba inglês, e o papai também não saiba, certamente as chances são grandes de você saber mais do que a sua criança sabe. Com isso, eu consigo aumentar o vocabulário da minha criança, expandir o vocabulário da minha criança. Como? Sempre a resposta é estímulo, input, modela, fala, deixa ela ouvir, deixa ela experimentar, deixa ela tentar. Então acontece o seguinte, quando, por exemplo, vocês veem um carro na rua que é azul. E a sua criança fala blue, que é blue, né? Então ela fala blue, blue. E você vê que é um carro azul e você entende que ela tá apontando é para isso. Aí você fala, yes, it's a blue car. Pronto. Yes, it's a blue car. Então, de blue passou para yes, it is a blue, que ele já sabe, car. Então, já são 5 palavras novas que a criança vai ouvir e vai ter a chance de, em algum momento, quando tiver o aparelho articulatório, fonador pronto e o cérebro, as conexões, a reproduzir de tanto escutar. Então, primeira dica dessas relacionadas ao bilinguismo é expandir o vocabulário da criança. Assim como a gente faz em português. Quando a gente está passando na rua com a criança no colo, uma criança de 2 aninhos, ela não fala car, que é carro. Aí você fala, é mesmo, filho. Tem um carro azul. Eu tô vendo o carro azul. Você tá vendo o carro azul? Olhe o tanto a mais que você fala com ela em cima daquele car que ela falou. É a mesma coisa que a gente vai fazer em inglês na segunda língua. Só que pensado, com estratégia, porque não é natural para nós. E aí eu vou usar o vocabulário que eu sei. Se eu não sei falar, é mesmo, filho, eu tô lendo. É mesmo, filho, eu tô vendo um carro azul. Você tá vendo um carro azul? Olha que legal o carro azul.
Em vez de você falar isso em português, que você sabe tanta coisa, você não sabe tanta coisa em inglês, você fala o que você sabe. Você pode falar, yes, it's a blue car. I like it. Eu gosto. I like it. Beautiful. It's a beautiful blue car. Pronto. E depois termina em inglês. Será que o daddy vai gostar desse blue car? Misturando. E aí vai dando continuidade para a criança ouvindo, enquanto vocês vão andando rumo ao destino de vocês. Então, será que o daddy vai gostar desse blue car? E a sister? Será que a sister vai gostar desse blue car? I like it. Hello, blue car. How are you, blue car? Então, não economizar palavras, é ser prolixo mesmo, com intencionalidade. É falar, aumentando, expandindo o repertório e o vocabulário da sua criança. Que ela começou o assunto, você só vai aumentando e expandindo. Depois vê outro carro, fala, olha, a yellow car, blue car, yellow car. I like it. Será que o daddy vai gostar dele também? I like it. Do you like it? E aí por aí vai. Outra coisa, outra dica que é relacionada ao bilinguismo que eu já falei. A gente vai repetir a frase, só que de forma certa. Por exemplo, I liked cookies. Mommy, I liked cookies. Ou então fala assim, o Léo tem muito esse erro. Ele fala, Mommy, porque ele automaticamente, ele traduz na cabeça dele, já que o português é a primeira língua, né? É a mais falada, que ele mais ouve, que ele mais tem estímulos. Então ele comete muito esse erro. Mommy, I know like it. I know like it. Porque ele sabe que é eu, não é know, gosto é like, it é isso. Então ele fala, I know like it. E o certo é I don't like it. Então eu repito, falo really? You don't like it? Ainda dou ênfase no don't. You don't like it? You don't like a watermelon. You don't like these two? Então olha só, eu tô corrigindo, repetindo a frase que ele falou, só que de maneira correta, mostrando que não é I not like it, e sim I don't like it. Hoje eu inventei de brincar de I spy, né? Deve ser I spy with my little eye. E fui narrando tudo e apontando. Ele não falou nada, mas acho que uma hora ele começa a assimilar. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvida, Jéssica. Inclusive, a Spy with My Little Eyes é uma das brincadeiras que eu trago no curso, que ela é barata, não precisa de absolutamente nada, não precisa de lugar específico, não precisa de quantidade grande de crianças, não precisa de gastar dinheiro, não precisa de material. Você pode brincar dentro do carro, na fila do banco, no supermercado, na rua, com várias crianças. E não tenho dúvidas que da mesma forma que o seu filho de 0, a sua filhinha de 0 a 2 anos que ainda não fala, mas mesmo assim você conversa com ela, porque é esse processo que ela vai precisar para começar a falar em português, é esse processo de escutar e ouvir em silêncio, sem falar nada, que os seus filhos mais velhos também vão escutar sem falar nada e processar. Pensa como se eles fossem bebês que acabaram de nascer e você tá falando com eles pela primeira vez, igual você fez com o português. É só a gente fazer uma associação com o português. Tem um ônibus que passa aqui todos os dias e ele já olha e diz: mãe, the blue bus tá passando. É esse o caminho, The blue bus. Aí você aprende, o blue bus tá vindo, the blue bus is coming. Yes, the blue bus is coming. E aí você vai corrigindo, traduzindo para o inglês a frase dele, vai treinando o seu inglês, vai praticando, vai pesquisando, já que ele fala todo dia do blue bus is coming, procura como é que fala está passando, está vindo, está chegando. E aí você fala na próxima vez, deixa lá com a fita crepe anotada lá perto da janela onde vocês veem o bus, e aí você fala lendo se precisar, até você decorar essa frase. Outra coisa, outra dica muito importante que eu dou é motivação. Se você tem uma casa, se você é neurótica da organização,
Seus filhos não podem brincar. Seus filhos não podem tirar colheres da gaveta de colheres e de talheres. Seus filhos não podem encostar na concha de feijão. Seus filhos não podem brincar no tapete nem tirar as almofadas do lugar. Se os brinquedos têm que ficar perfeitamente organizados em todas as caixas setorizadas por cores, formas e tamanhos, provavelmente não é um ambiente motivador para a criança aprender nada. Então, para a criança, onde tem criança, tem que ter bagunça. Quem é mãe, quem é professora, quem é mãe raiz mesmo, que eu falo, quem é mãe não só tem filho, quem exerce o papel de mãe sabe que precisa de uma certa bagunça, uma certa desordem, uma certa sujeira. E é assim que a criança aprende. Então, para estimular a criança a falar, para aprender junto com a criança, para fazer com que ela tenha interesse, tem que ter bagunça, no limite que você aguentar e puder. Tem que ter um pouco de sujeira, tem que ter pé no chão, tem que ter ar livre, tem que ter comida, tem que ter água, texturas, formas, tem que ter muita brincadeira, muito jogo, muito estímulo lúdico legal e que atrai a criança. E outra coisa muito importante que tem que ter na nossa casa quando a gente está ensinando inglês para criança, ou outra língua, uma segunda língua, a gente tem que proporcionar, criar, fazer um ambiente onde é normal falar duas línguas, falar só inglês ou só português, ou misturar inglês com português. Aqui, no começo, quando a babá e a funcionária que trabalha aqui com a casa chegaram, elas não entendiam nada. E se eu tivesse, por medo da crítica delas, do julgamento delas, ou medo de qualquer outra coisa, se eu tivesse parado de falar inglês com o Léo na frente delas, eu ia ficar o horário comercial inteiro sem falar inglês com meu filho. Então é preciso que a gente propicie um ambiente lúdico, um ambiente com espaço, um ambiente com bagunça, um ambiente com brinquedo e também um ambiente onde seja normal para todos, muito comum, misturar inglês com português. Muito comum. Então a própria babá fala, então tá, então vai esconder que eu vou contar. 1, 2, misturou, tá vendo? Ou então fala, que é isso desenhado em você? É uma fox ou é uma butterfly? As palavras que ela sabe, vocabulário que ela sabe, que ela aprendeu aqui junto com ele, estando cuidando dele, ela usa. Então, propicia um ambiente que seja normal falar inglês, onde as pessoas não vão, onde você não tem que falar escondido, onde todo mundo vai assustar. Então, se você fica em casa com seus filhos o dia inteiro e tem uma babá, tem uma ajudante, tem uma vovó que mora lá, olha, aqui é assim, é costume da nossa casa, para a criança sentir a vontade dela se expressar sem medo de errar, sem medo de ser julgada. E você também, porque muita mãe trava, para de falar e não vai adiante porque fica com medo de errar e ser julgada ou de ensinar errado, né? E uma outra dica é: não tenha medo de ensinar errado, ensine do jeito que você sabe. Se você descobriu que estava errado, conserta. Se você descobriu que você estava falando errado muitas vezes uma certa palavra, com a pronúncia errada, se você falava como meu filho, I not like, em vez de I don't like, quando você descobrir isso, seja estudando, seja vendo um vídeo, seja escutando uma música, seja assistindo a uma aula, seja no Instagram, se você descobre isso, é só você consertar e a partir desse momento em diante, você começar a falar certo. Olha o tanto de coisa errada que você já falou, que você já ensinou, que você já respondeu em inglês para sua criança. Olha o tanto de coisa. Hoje, por exemplo, meu filho falou, mamãe, eu quero que você me busque na escola. Porque ontem foi o papai que buscou, porque eu estava em curso. Eu falei, prometo que hoje eu vou te buscar na escola. Quando eu fui buscá-lo na escola, eu estava sem a chave do carro, porque o marido prendeu a chave do carro dentro do carro e trancou e levou a outra chave. Então, ele teve que buscar de novo, porque não ia dar tempo, ele estava mais perto do trabalho dele, estava mais perto da escola. Então, eu não cumpri com o que eu prometi. Eu fiz errado. Mas, não tem como voltar atrás. A única coisa que eu pude fazer é, a partir do que já aconteceu, o que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. Então, eu falei, filho, eu sei que eu te prometi. Acontece que eu estava sem a chave do carro, papai levou. Então hoje papai precisou te buscar. Eu sei que você ficou chateado. Eu sei que eu tinha te prometido. Desculpa, mas eu não tinha o que fazer.
Então, é a mesma coisa que acontece. Exatamente, Jéssica. Aqui meu maior erro é sempre o TH. Parei de me apegar, senão iremos travar. Exatamente. Se não puder falar tudo, fale tudo que puder. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. É igual a maternidade, a gente precisa levar com leveza. A maternidade, ser mulher já é tão pesado, ser mãe já é tão pesado nessa sociedade, ser mulher e mãe, e ainda a gente ter que falar tudo certo, perfeito, não poder errar, né? Vamos levar isso com mais leveza, com mais naturalidade. Ainda dá tempo do seu próprio cérebro, seu aparelho fonador, fazer as conexões necessárias. Você ficou, sei lá, 20 e tantos anos da sua vida sem nunca ouvir nem pronunciar esse som. Então tá mais que normal você não saber. Você e a grande maioria da população brasileira que aprende inglês tem dificuldade de pronunciar o TH. Então, não é uma barreira. Não é. É um dos passos que vão acontecer na sua jornada. Então, uma hora isso vai virar a chave e vai falar, nossa, TH não é problema mais pra mim, eu quero saber do present perfect. É do present perfect continuous, que é o tempo verbal mais rebuscado, né? Então, as dificuldades vão mudando assim como na maternidade. Não se preocupe, só vai. Se não puder falar tudo, faça tudo, fale tudo que puder. Outra coisa é aquilo que a gente já falou aqui, que eu já falei com a Jéssica, é descrever a cena. Você não fala assim com seu bebê. Pensa se você nunca falou com seu bebê de 1 mês, 2, 3 meses, menos de 1 ano. Você já falou com seu bebê assim, está com seu bebê no colo de 1 mês, recém-nascido, e fala assim, vamos trocar a fraldinha? Agora, mãe, eu vou trocar sua fralda, depois nós vamos tomar banho e depois nós vamos cortar essa unha que tá muito grande. Quantas vezes você já se pegou falando, conversando, descrevendo, falando sozinha, fazendo um self-talking? Que é como se você estivesse falando sozinha, mas você não está. Você está ensinando muito mais do que você pensa, isso é científico. Quem é mãe geralmente não se toca, mas os professores estudam isso e eu te garanto. Quando você fala sozinha, quando você está fazendo um self-talking, você está descrevendo a cena, descrevendo o ambiente. Eu até postei, eu acho que foi da Joyce, uma vez ela falando com o bebezinho dela. Look at this car. Ou então tô pegando os brinquedos do Léo que estão aqui. Você fala com o bebê de recém-nascido. Now, we're gonna brush your teeth. After brushing your teeth, we're going to cut your nails, okay? Look at this toothbrush. It's big. Big. It's not small. It's big. Tá vendo a expressão facial, gestual, corporal e meu tom de voz? Quando eu falo big, eu não simplesmente falo big, grande. Big. Não é assim que eu falo. Eu falo big, small. Olha aqui, o meu olho, a minha boca, meu tom de voz, a minha mão, o meu corpo inteiro falou small, big. Tá vendo? Isso que é falar com o corpo inteiro. É usar todos os sentidos. Ou então quando você fala it's smelling bad. Você pode nunca ter ouvido falar na palavra smell, nem it's smelling bad, mas você entendeu o que eu disse. Então, relacionando, a criança relacionando, toda vez que você fala esse som, it's smelling bad, você faz isso, quer dizer que esse som, it's smelling bad, significa isso. E ela vai aprender. Por quê? Porque é assim que ela aprende português. Ou você acha que ela nasceu com chip para decodificar a língua portuguesa, que ela sabia onde que ela ia nascer? É claro que não. Então acontece da mesma forma que acontece com o português. Só que não é tão natural pra gente. A gente não faz sem perceber como a gente faz em português. Por quê? Porque a gente tem que pensar, porque não é nossa língua de origem, não é nossa língua mãe. Então o que a gente faz? Pensa, analisa, como eu falaria, como eu faria em português? Vou fazer idêntico, só que em inglês. Então eu vou narrando. Look, this bus is big and it's blue. Look, blue, 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 blue,
And the bus is blue too. I love blue. And you? Do you like blue? Do you like color blue? Então, olha só. A gente vai descrevendo, expandindo, falando igual a maritaca, desperdiçando palavra, mas nesse caso não é desperdiçando, é investindo em você, na sua prática, na sua fluência e na sua criança. Então, quanto mais você falar alto, sozinha, com um bebê de meses, de dias, melhor é. Por isso que eu falo, não tem idade, a idade, e assim como eu falei ontem, eu finalizei a aula de ontem falando, como a sua criança vai aprender inglês varia. Mas quando é a melhor hora, não varia. A melhor hora é imediatamente agora. Se você tem 25 anos, é agora. Mas seria melhor se você tivesse 0 anos, meses. Mas a gente não tem como voltar atrás. O que não tem solução, solucionado está. Então vamos abrir as portas para os nossos filhos, né? E aprender junto com eles. A outra dica, então falar sozinha é uma ótima dica. Descrever a cena, descrever o que você tá fazendo, descrever o que vai fazer depois, contando a rotina. Depois eu vou passear lá embaixo. Sabe quem tá chegando? A vovó. E depois a babá vai chegar também. Ah, eu adoro a vovó. Você tá com saudade da babá? Você tá com saudade da vovó? Quem deu pum? Isso tudo que você fala em português, fala em inglês. Ah, mas eu não sei. Fale as palavras que você sabe. Vai gastar um pouco mais de tempo, de raciocínio, de QI, de inteligência, de cérebro, mas isso vai te compensar lá atrás, vai fazer ginástica pro cérebro, vai prevenir Alzheimer e muitas doenças em você. Acredite, vale a pena. Eu não falei hora nenhuma que ia ser fácil. Nunca falei hora nenhuma que vai ser fácil. Eu só falei que vale a pena. E outra coisa, outra dica. Conta história, inventa história, lê história de livro, transforma livros em português e em inglês. Eu tenho várias histórias, por exemplo, Three Little Pigs, o clássico Três Porquinhos. Eu peguei um livro em português e fiz uma live, tá aqui no meu feed. No canal do YouTube também não tenho certeza, mas o meu feed com certeza tá. Eu fiz uma live com um livro em português que eu paguei R$10. Contando essa história com as frases principais e personagens principais de forma resumida em inglês, tem pra vocês. E ensinei uma ideia ótima, uma estratégia ótima. Pegue esse livro, traduza, porque geralmente livro de criança tem uma frase por página, 3 frases por página no máximo. Traduza essas frases, aprenda a pronunciar, me pergunta. Eu sempre tô aqui para te ajudar, eu amo ajudar. Eu amo conhecer a história da sua família, da sua criança, conhecer como que funciona na sua casa. Eu fico amiga, eu sigo várias seguidoras que me interessam, começam a me seguir. Eu interajo porque eu adoro. Eu adoro. Meu negócio aqui é saber a história da sua criança, da sua família. Então, o que eu faço? Eu ajudo você se você precisar, mas tem lá na minha live. Você pega uma fita crepe, escreve de canetinha, ou de caneta, ou de lápis, whatever, e prega ali embaixo a tradução em inglês daquela frase em português que está escrita lá. Ou de uma frase que você quer falar naquela página. Então, toda vez que você for contar aquela história que custou R$10, tá lá o escrito em português, mas tá em cima, ou embaixo, ou vice-versa. E aí você escreve em inglês da forma que você vai entender. Eu só dou a dica de você não escrever como fala. Escreva corretamente. Não escreva como fala, que depois, na hora do seu reading and writing, de você escrever e ler, vai ficar uma cagada. Você vai aprender, vai ter que fazer um retrabalho para reaprender a escrever e a ler. Então é melhor que você escreva da forma correta e aprenda a pronunciar. Não sei, me pergunta, esqueci, me pergunta de novo, usa o Google Translator. Troca por palavras similares, sinônimos que você não vai esquecer, mas é importante que escreva da forma correta. Então conte histórias, cante, eu tenho várias. Deixa eu ver, vou dar a minha dica. Fita washi não estraga os livros. Ela tem o mesmo sistema de cola de post-it. Fita washi? Onde é que acha isso pra comprar? W-A-S-H-I. Eu nunca ouvi falar nisso. Isso é uma dica excelente. Eu vou querer comprar amanhã. Acha isso fácil em papelaria? Fita washi. Que legal. Não estraga os livros igual a fita crepe. Ah, muito legal. E ela tem igual cola de post-it. Nossa, que dica sensacional. Tá vendo como é que eu aprendo com os seguidores?
Sensacional. Então, o que acontece? Compra o fita crepe ou tinta wash, ou então escreve no papelzinho mesmo e prega um durex em cima, que só fica as beiradinhas coladas. E geralmente os livros infantis são cartonados. Então, eles têm página dura, eles não estragam com facilidade. Aqueles que têm página mole estragam com mais facilidade. Então, usa o kit na Shopee, compra, gente. Shopee me patrocina, por favor. Vou comprar amanhã. Então, adorei essa dica. E tem também vídeos meus da música da Dona Aranha, Subiu pela Parede, em inglês. Tem música de escovar dente em inglês. Tem várias outras músicas que eu explico passo a passo em inglês, frase por frase, palavra por palavra em inglês, com pronúncia, com significado, com regras gramaticais. Tem aqui no YouTube e tem no Instagram também. Então aprenda essas musiquinhas. Eu ensinei também oração. Tem uma oração super simples, super fácil, super infantil em inglês, que eu ensinei aqui também no canal do YouTube também. Aí você aprende aquilo, mesmo que seja só refrão, depois refrão e mais 2 frasezinhas, ou então cola lá na fita crepe grossa, fita crepe larga no seu espelho, seu banheiro, na porta do seu armário, na sua parede, na porta do armário da criança, né? Então, isso vai tudo te ajudar. Sem esforço não há resultado. Não é fácil. Precisa de um esforço seu. Você tem que querer também, né? Não é simplesmente, vem a nós que eu vou ficar aqui aprendendo inglês e sem fazer nada. Não é assim também. Se fosse assim, eu ia querer fazer isso só que pra emagrecer. Se alguém souber de alguma dica que eu não tenho que fazer esforço nenhum pra emagrecer, eu também invento alguma coisa que não tem que fazer esforço nenhum pra aprender inglês. Outra coisa, aposte nos puppets, que são aqueles fantoches. A gente pode fazer de saquinho de pipoca junto com a criança, olha que legal. Você enfia a mão naquele saquinho de pipoca que você compra em supermercado e desenha olhinho, ou prega aqueles googly eyes, faz nariz, né, cabelinho. Faz junto com a criança, trabalha partes do rosto, trabalha cores, formas geométricas. E depois vocês usam de puppets, que falam inglês. Então faz teatrinho, jogos, tem vários jogos aqui no meu canal do YouTube, no meu feed do Instagram e também no curso, então nem se fala. Eu entrego o jogo pronto, você só vai imprimir na sua casa, no curso Pequenos Bilíngues. Vários jogos muitíssimo bem feitos, exclusivos, que eu inventei, eu que fiz. E eu uso na minha sala de aula há anos e eu uso também aqui em casa. Vídeo, se você for assistir, for colocar telas, for assistir algum vídeo com a sua criança no YouTube, é bom que você assista junto com ela e você interaja. Lembra que precisa de utilidade e interação. Tem que servir para alguma coisa e tem que ter uma troca. Porque se não tivesse que ter uma troca, era só colocar desenho todo dia no YouTube pro meu filho durante a tarde inteira e ele se tornaria bilíngue. Por que isso não acontece? Porque não há interação, não há troca. A criança não se sente estimulada a falar. Então, se quiser assistir desenho, tudo bem, mas assista junto, aprenda junto e fala, olha, o que ele tá fazendo? Você viu? Qual que é o nome dele? Então, por exemplo, meu filho assiste a um vídeo que é Diana and Roma. São 2 irmãos, parece. Aí outro dia falou, hey Diana, come here, come and check. Aí eu perguntei pra ele, what's her name? Qual que é o nome dela? Porque eu vi que falou lá. E ele falou, Diana. Ele tava focado no iPad. E olhou pra mim e falou, Diana, ou seja, eu tô interagindo, tô perguntando, vendo se ele tá entendendo, dando oportunidade dele falar. E a mesma coisa vale pros livrinhos. Se você contar uma história que já é em inglês, ou que você traduziu, ou que você criou, faça perguntas, interaja. Pergunta qual que é o personagem favorito, pergunta qual ele gostaria de ser, pergunta qual que é o mais bonito, pergunta qual que não é legal, pergunta o contexto da história, aprenda a perguntar isso em inglês. Você pode aprender a perguntar, de tanto contar a mesma história, você já sabe as perguntas que você vai fazer. Então pode pesquisar, me perguntar, eu te ajudo, ou pode apenas falar o que você sabe, misturando inglês com português. Então interagir e fazer perguntas. Para finalizar, eu quero deixar que o recado dessa conversa, dessa aula, é que a chave, o segredo para conseguir aprender inglês do zero junto com os nossos filhos chama persistência. O segredo, a chave é persistência, é consistência e estímulo, input.
Então, continua falando sozinha, continua falando sem ele responder, continua falando para ele só escutar, continua descrevendo o que você está fazendo, narrando os fatos. Quando você menos esperar, ele vai soltar uma coisa ou outra que você vai falar, não acredito. Isso acontece, eu vejo isso acontecer na minha frente todos os dias, há anos. Não tenha dúvida que você não está falando sozinha. Assim como você faz em português, você está fazendo em inglês também. Isso vai surtir efeito. E outra coisa muito importante, antes de finalizar. Cada criança aprende no seu tempo. Um irmão de 3 anos pode aprender o mesmo tanto que o de 1 ano, ou vice-versa. Ou pode aprender, demorar mais a aprender. Cada criança é uma, cada criança aprende no seu tempo, na sua velocidade, cada criança tem suas habilidades. Lembre-se que o processo de bilinguismo infantil, de construir uma criança bilíngue, de aprender inglês junto com a sua criança do zero, vocês dois naquela parceria, naquele contato, naquela intimidade, naquela conexão. Tem coisa melhor do que conexão? Você conhece o seu filho por inteiro, você convive com o seu filho. Para isso acontecer, você tem que saber que o processo do bilinguismo é sobre ela. Então, ela vai aprender na hora que ela achar que tá pronta. E você vai aprender no seu momento. Tem muitos casos que o filho aprende muito mais rápido, muito melhor do que a mãe. Muitos casos. Tem casos que a mãe aprende, a mãe tá lá na frente, a mãe fala e o filho fica lá, murrinhando. Mas chega uma hora que a chave vira. Então, você tem o seu processo, o seu filho mais velho tem o processo dele, o filho do meio tem o processo dele e o mais novo tem o processo dele, assim como a babá tem o processo dela e seu marido tem o processo dela. Dê oportunidade de errar e consertar. Dê a chance de errar. Da mesma forma que você precisa dar chance para o seu filho errar, porque você sabe que de tanto errar ele vai aprender, de tanto falar e abusar do inglês, é assim que ele vai aprender, saiba que você também tem a sua chance de errar. Permita-se errar. Faça carinho em você. Reconheça suas vitórias. Ser mãe, ser mulher, já é muito... E esposa, e cuidar da casa, e trabalhar fora, e mais etc, milhões de coisas que mulher faz, já é muito pesado. Não tenha o inglês como mais um peso na sua vida. Leve com leveza, sabendo que todos, inclusive você, tem direito de errar, e se errar, conserta. E errar faz parte do ciclo de aprendizagem. Não tem jeito de aprender. Não tem jeito de aprender se não errar. Não tem ninguém que aprende sem errar. Então saiba disso, eu sei que você já sabe, mas respeite esse processo da sua criança e seu também. Eu aproveito para lembrar vocês que se você ainda não se inscreveu para a Jornada Fluência em Família, tá no meu link da bio, é um evento online, 100% gratuito, que vai acontecer a partir do dia 28 de novembro, tá chegando. E nesse evento eu vou te contar em detalhes, passo a passo, como é que você pode aprender inglês do zero, rumo à fluência, do zero à fluência em inglês junto com seus filhos. Sem seus filhos, eles não chegam em lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum no inglês, nesse curso, nesse programa, nessa jornada. E sem você, o seu filho também não chega em lugar nenhum. Então é uma interdependência muito saudável e de muita conexão, de muito amor, de muito respeito pelo processo e pelo peso da maternidade também. Certo? Tá no meu link da bio. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe nos comentários aqui abaixo. E, por favor, compartilhe esse vídeo com alguma mamãe, com algum papai, uma família que você acha que vai gostar, que tem interesse em criar crianças bilíngues ou que tem interesse em aprender inglês e falar, eu tô velho, mas a oportunidade de ter um filho pequeno agora é a oportunidade para todo mundo aprender junto. Então, ajuda compartilhando esse vídeo, por favor. Certo? Amanhã... Ai, que bom, Rafaela, Isa, Jéssica, obrigada quem esteve aqui. Tem várias outras aulas lá no feed também. Continua acompanhando, interagindo, que eu adoro responder uma por uma. Eu mesma que respondo, eu ainda consigo fazer isso. E eu quero falar para vocês que amanhã, de novo, tem a live número 3 de aquecimento para a jornada Fluência em Família. Então, não percam, certo?
7 horas da noite, porque amanhã tem curso de novo. Então, ao mesmo horário, 7 horas da noite, eu estarei aqui pra gente conversar um pouco mais sobre esse universo bilíngue, infantil, mãe e filho. Um beijo e até amanhã.